Dia a todas e a todos, senhores vereadores, vereadora Verônica Calor, pessoas aqui presentes em plenário, aqui abraçar todos os companheiros, abraçar o amigo ex-vereador Coide Inácio, abraçar aqui toda a imprensa aqui presente, em nome do amigo Maurício Ribeiro, abraçar aqui esse ilustre cidadão terranovense, nome de respeito, de caráter, que eu admiro muito, seu Eloy Vitor, aqui presente aqui no plenário, um abraço. Abraçar todo o povo da área rural, da área urbana, do Distrito do Guarani, nessa terceira sessão ordinária do segundo período legislativo. A gente agradece a Deus por estar aqui com mais uma sessão, trabalhando, uma sessão de uma pauta bem extensa. Votamos os projetos, as indicações. Aqui, no momento que eu parabenizo aqui o colega Neilson Neres pelas indicações apresentadas por ele. Ele hoje veio com muito gás, apresentou aqui 3 indicações, cada uma muito importante. Inclusive, 2 indicações que traz na mobilidade da segurança no trânsito, como criar lombadas, é muito importante isso, para reduzir mais um pouco, né, reduzir os índices de acidente no município, para que os condutores se eduquem mais no trânsito, é muito importante isso. Então, uma pauta interessante que a gente votou, aprovou, projetos que foram apresentados, que serão votados na sessão seguinte, mas dizer que a vida do Legislativo é essa. E aqui a gente, tranquilamente, atravessando um processo eleitoral, a gente entende aquelas pessoas que nos assistem, que nos acompanham aqui pela plataforma de comunicação, tranquilizá-los, aqueles que acompanham pela Terra Nova FM, aqueles que acompanham pelo Eventos WE. Só depois das eleições é que essa plataforma volta a transmitir a sessão normalmente. Essa sessão a gente está aqui, está sendo transmitida por um canal independente, pelas normativas que o presidente tomou, pelas normativas que a lei eleitoral determina que a gente tem esse cuidado. Inclusive ele, como gestor da Câmara, tem que acatar o que vem da lei maior. Está certo, correto, e a gente entende que o papel é esse, e nos acompanhar tranquilamente, depois das eleições, vão voltar novamente a acompanhar as sessões pela Terra Nova FM e pelo Eventos WE. Mas dizer que o processo eleitoral, ele deixa recomendações normativas que o agente público de mandato, para vir à tribuna da Câmara, falar, trazer aqui as mensagens, as novidades, a gente tem que ter um certo cuidado do que a gente vai falar na tribuna, do que a gente pode falar na tribuna. Isso é muito importante. Mas a gente não pode deixar, de maneira alguma, de legislar, de ser o autêntico representante do povo nessa casa, de reivindicar as pautas pertinentes, as pautas positivas. Esse é nosso papel. E aí, falando nas pautas pertinentes, nas pautas positivas, a gente busca, e sempre busca, como eu sempre faço, como eu sempre fiz, com 5 mandatos de vereador hoje, eu sempre busco trazer as coisas novas para nós vereadores, valorizar a nossa categoria. Semana passada eu apresentei aqui nessa casa uma indicação, se salvo engano, a indicação de número 33. Uma indicação 34, uma indicação que eu trouxe aqui nessa casa e foi aprovado por unanimidade. Essa indicação ela traz um certo conforto, né, para que nós, vereadores, podemos valorizar mais a nossa função de legislar, com a criação da emenda impositiva. Essa indicação foi aprovada. Espero que a mesa diretora que o atual presidente já foi presidente dessa casa 5, 6 vezes. Na mesa diretora tem um companheiro atendidor que já foi presidente, tem Neilson, que é estreante do mandato, mas uma pessoa de conhecedor, ele sabe a importância que tem o mandato de vereador, que a gente possa acelerar e que esse projeto possa tramitar nessa casa ainda nesse semestre, ainda nesse período legislativo. Esse projeto da emenda impositiva é muito importante. E aí eu quero dizer com tudo isso que nós, como eu sempre falo, estamos aqui hoje, mas daqui a 4 anos, 2 anos, daqui a mais 4, né? Lá no futuro, a gente vai ter aqui nossos substitutos. E eu vejo Câmara de Vereadores, por aí afora, em outros estados, câmaras até menor do que a de Terra Nova,
que os vereadores têm direito de usar, de indicar a emenda impositiva. Essa bandeira de luta minha desde 2019, ela é muito importante, porque eu friso valorizar a nossa categoria, valorizar a cadeira de quem senta nela e de quem é povo, de quem é independente, de quem sabe as necessidades básicas do povo. Isso é muito importante. E nada melhor do que o vereador, que é o para-choque, é quem fica à frente, é quem recebe as demandas, é a primeira porta a ser batida pelo povo, é a porta do vereador. E nada melhor do que ele ter a prerrogativa e ter a independência de indicar o que ele quer indicar para as suas emendas ao Poder Executivo. E o Poder Executivo, com o funcionamento legal, ele vai atender sim. Vai atender porque é lei. E lei é para ser cumprida. E não vai tirar de maneira alguma a autonomia do prefeito. De maneira alguma. O que vai ter é uma parceria de desenvolvimento, de conhecimento e de tranquilidade para a população. Porque quando a população se adaptar a esse novo processo, caso seja aprovado esse projeto, eles vão saber que todo ano 9 vereadores aqui da Casa Legislativa têm lá 1,2% das suas emendas para indicar alguma coisa para o bairro, um calçamento, um saneamento, uma ambulância, em qualquer obra de estrutura, para atender na ação social, para atender na segurança pública. Isso é muito importante. E quem é que sabe disso? E quem é conhecedor disso? É o vereador. Garanto isso que é o vereador. Então não podemos de maneira alguma deixar essa indicação de lado. É preciso que a mesa diretora dessa casa tenha capacidade de colocar esse projeto em prática. E ficará na história. E ficará na história isso. Isso é muito importante. Aqui é a cadeira de cada um de nós. Nós temos que fazer aqui a nossa história. Para aqueles que vier posteriormente, dizer aquela legislatura de 2025 a 26, a 28, foi quem criou esse projeto. Foi iniciativa deles. E aqui a indicação foi indicada pela nossa bancada. Mas aqui eu abro o diálogo, que seja um projeto reivindicado por todos nós, pelos 9 edis que compõem o atual Poder Legislativo de Terra Nova. Então é isso que eu peço aos senhores, é isso que eu solicito aos senhores. Mas aí a gente não para de fazer indicações, e pode ser indicações também aqui, extraoficiais, indicações verbal. E aqui eu solicito mais uma vez sobre os projetos precatórios, para que se ande, para que tenha uma tramitação mais rápida. E aí eu quero aqui tranquilizar os professores, aqueles que não estão inseridos na lista de beneficiários, que se vocês tiverem documentos que comprovem que vocês realmente têm direito aos rateios dos precatórios, procurem um bom advogado, façam as alegações, entrem com recurso, que é direito de vocês, é direito constitucional de vocês, desde que vocês consigam as provas que enquadrem vocês nessa lista de beneficiários. E aí eu tenho certeza, acredito eu, que nenhum vereador aqui vai virar as costas para o povo, de maneira alguma, porque isso ficará na história, ou positivamente, ou na parte negativa, ficará na história. Quem vai votar a favor daqueles que têm direito, a favor daqueles que esperaram todos esses anos, a favor daqueles que é o agente principal desse processo, que são os professores, que são os servidores da educação terranovense. Eu acredito no bom senso, eu acredito na boa vontade do gestor, acredito que dentro de toda essa tramitação desse processo dos precatórios, aqueles que realmente têm as provas nas mãos, os que não estão ainda nessa lista oficial, que busquem seus direitos. Para isso, na região, tem bons jurídicos, especialistas nessas causas. E é trazer as provas, é mostrar, é dialogar, é conversar. E aí, com certeza, chegará a um denominador comum. E legal e positivo para todos. Então, minhas palavras nessa quinta-feira são essas. Agradeço a Deus, agradeço a todos
pela compreensão e dizer que continuaremos nosso trabalho aqui forte e decisivo e independente. Muito obrigado.